Pois é, mano, a gente fala o tempo inteiro, né, para sair o mínimo de casa, mas tem coisas ali que não tem jeito, né? A gente precisa se alimentar, precisa abastecer a despensa, mas existem formas, então, de diminuir a ida, né, ao supermercado, também à feira. E a gente convidou uma engenheira de alimentos, também professora do IFG, a Mara, que vai ensinar pra gente. Mara, porque a gente precisa ter uma alimentação saudável, né? A Manu falou ali, não é para ficar comendo bolacha, qualquer coisa, precisa ter o alimento certo, né? Agora, no caso de verduras, frutas, são alimentos que perdem mais rápido ali, perecíveis, né? Como que a gente faz? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectadores. Então, vamos começar esclarecendo um mito, né, que existe há muito tempo. Muitas pessoas, elas condenam injustamente os alimentos industrializados, mas é preciso ter muita cautela antes de falar que um alimento industrializado é ruim. A gente tem alimentos que são conservados devido ao método de conservação que é aplicado nele e que ali não tem nada demais. Então, por exemplo, um milho em lata, ele é milho, água, sal e açúcar, né? São todos ingredientes que a gente já consome no dia a dia e que não são vilões da saúde se consumidos com moderação. Então, o que acontece que vai conservar esse alimento por mais tempo é que a gente tem aqui a morte dos micro-organismos que trariam a deterioração dele. Então, esse milho ele é aquecido e a gente vai ter, então, a conservação dele. A mesma coisa acontece num molho de tomate pronto. Aqui não tem nada demais, né? E a gente consegue, então, ter um produto aí com prazo de validade muito grande. Então, sim, a gente pode comprar vários alimentos industrializados que, consumidos com moderação, numa dieta equilibrada, não vão trazer nenhum malefício para a nossa saúde. E o que a gente precisa observar no rótulo ali para ver se aquele alimento, de fato, ele é industrializado, mas ele não faz mal para a saúde? O que a gente pode tentar observar na hora da escolha de um alimento é escolher alimentos que você conheça os ingredientes que estão presentes no rótulo e que tenham aí alimentos que naturalmente já têm uma grande quantidade de nutrientes para a sua saúde. Então, por exemplo, no molho de tomate, você vai ter praticamente os mesmos nutrientes que você tem num tomate in natura, porque o processo industrial ele já está regulado para não destruir, né, esses nutrientes. Então, você vai consumir, apesar de ser industrializado, um alimento que consegue aí trazer algum benefício para a sua saúde também. Do milho você disse ali que tem água e sal. A gente preocupa também com a questão do sódio, né? Há de que lavar esse alimento, tirar toda essa água. Como que faz para consumir ali, de fato, algo saudável? Sim, você pode escorrer a água, né? Passar numa água corrente e aí você tira, então, não consumindo o líquido da conserva, né? Você vai consumir praticamente só o mesmo milho que você consumiria no milho in natura. Então, é possível fazer esse tipo de arranjo, sim. Olha aí, nem tudo é vilão, então, dos industrializados. Agora, a gente tem aqui alguns grãos, né? De que forma que eles podem contribuir também? Se tem nutrientes aí, eu estava vendo castanha, né? Parece ser bastante rica também. De que forma que a gente pode ter como aliado nosso, nesse momento, os grãos? Eu vou aproveitar, Patrícia, e vou falar um pouquinho sobre a conservação dos grãos, né, dos alimentos que têm baixa umidade, dos alimentos que estão secos. Muitas vezes as pessoas abrem a embalagem e não fecham adequadamente. Isso faz com que entre algum tipo de inseto, algum tipo de contaminante, e aí depois a pessoa vê lá um monte de farelinho dentro do pacote, e aí o alimento deteriorou. Então, o ideal é que a pessoa, depois de abrir a embalagem, escolha uma outra para colocar que consiga vedar completamente. Então, aqui a gente tem um exemplo de reaproveitamento, né? Uma embalagem que era de suco de uva, a gente está aproveitando para guardar uma aveia. Uma embalagem que era de água mineral, a gente está guardando feijão. Uma embalagem que era de suco, a gente colocou o milho de pipoca, o grão de bico, né? E a gente ainda ajuda o meio ambiente ao fazer essas escolhas, né? Não precisa comprar nenhum recipiente, a pessoa pode usar aquilo que ela já tem na casa dela. Aquele hábito de usar o prendedor para prender o saquinho ali não vai resolver. Infelizmente os insetos conseguem, né, entrar por brechas muito pequenas e aí acaba contaminando o alimento. Oi, Manu, pode perguntar. Eu vi que ela aproveitou aí, né, muitas embalagens. O que é importante da gente observar nessa embalagem quando a gente for usá-la para armazenar algum alimento? Por exemplo, tem que ter uma embalagem de rosca, porque às vezes a gente coloca em algum potinho que tem a tampa, mas não é suficiente. Eu mesmo já fui surpreendido que na hora de jogar o arroz na panela ali ou colocar para lavar, subia aquele tanto de bicho e tava numa embalagem que eu achava que estava lacradinha.
Sim, é importante a gente observar que tem aí, né, uma fixação boa da tampa. A rosca, geralmente, ela traz essa segurança maior, né, porque ela tem mais etapas para o inseto conseguir passar, então ele não consegue entrar. E outra questão é lavar, né, com água e sabão a embalagem que vai ser reaproveitada e depois passar essa embalagem naquela solução que a gente já conhece de 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Então, você lava com água e sabão, enxágua e depois deixa a embalagem ali 10 minutinhos nessa solução, escorre, deixa secar e aí você coloca, então, o que você tiver de alimento seco, né, em embalagem que já tiver violada, para ficar mais tempo aí conservado na casa da pessoa. É interessante anotar a data de validade também do produto? Sim, os grãos, né, por terem baixa umidade, por terem perdido a água, né, e a água ela é importante para o crescimento dos micro-organismos, então os grãos secos geralmente vão ter um prazo de validade maior, não é tão importante assim anotar a validade, mas se a pessoa quiser ser bem cuidadosa e agradar muito o coraçãozinho das engenheiras de alimentos, das nutricionistas, ela pode sim anotar a data, que aí ela tem um controle, né, do que ela precisa consumir primeiro, o que já está mais velho na casa dela. Ótimo. Estou vendo aqui também algumas porções de carnes, né? Carnes, a gente coloca ali no congelador, às vezes descongela, às vezes volta para o congelador. Isso vai fazer com que ela tenha um prazo de validade menor. Como que a gente faz para poder preservar melhor essa carne? Certo, Patrícia. Então, vamos falar das carnes. As carnes, elas são altamente perecíveis, né? E, além disso, elas têm um custo muito alto. Então, nesse momento, a gente precisa conter os gastos, não é interessante ficar perdendo carne em casa. O que é o ideal? O ideal é que a carne seja congelada uma vez e descongelada de forma correta para ser utilizada completamente. Então, o que a gente aconselha? Sempre guardar as porções. A pessoa pode usar o saquinho, pode usar um pote plástico, mas que ela guarde em porções que serão descongeladas uma única vez. E agora vamos falar um pouquinho sobre descongelamento. Gente, descongelar a carne não é colocar ela dentro de uma bacia com água, não é colocar ela lá no sol. Isso faz com que a carne perca bastante líquido e depois vai ficar uma carne dura, uma carne que não fica saborosa. Então, o ideal é que a gente faça o descongelamento lento. O que é o descongelamento lento? Você tira a carne do congelador, coloca na parte de baixo da geladeira. Então, por exemplo, você já sabe que você quer fazer um bife na janta, você tira a carne de manhã, põe dentro da geladeira e aí quando chegar a hora de fazer o bife lá na janta, essa carne vai ter descongelado e não vai ter perdido o seu líquido, o seu suco, que é aquilo que deixa ela macia. Ah, não deu tempo, não lembrei, não consegui fazer. Então, usa a função descongelar do micro-ondas, que ela vai descongelar de forma rápida e a carne também vai perder pouco suco. Mas, Patrícia, tem que ser a função descongelar. Se colocar lá no alto aquecimento, no aquecimento normal, não vai descongelar, vai cozinhar a carne e ela vai ficar muito ruim também. A Manu já está falando ali que faz tudo errado. Tudo errado. Duas, viu, Manu? Também faço errado. Coloca ali na água para descongelar. E realmente, a gente vê aquele sangue saindo, perde ali, né? Todo aquele sabor da carne, inclusive. Agora, eu estou vendo aqui algumas verduras, frutas que são alimentos mais perecíveis, né? E mesmo assim, a gente precisa deles o tempo todo. Como fazer? Então, todos os especialistas da área de nutrição, durante a pandemia, né, eles têm recomendado uma alimentação equilibrada em termos de frutas e verduras, para que a gente mantenha, né, o nosso sistema imunológico funcionando bem, porque nas frutas e verduras a gente tem uma grande quantidade de vitaminas e de minerais. Então, é muito importante, sim, o consumo desses vegetais, principalmente agora durante a pandemia. Mas para a gente não ficar indo no supermercado todo dia, o que também é bastante perigoso nesse momento, a gente pode usar algumas alternativas. Então, por exemplo, se você compra uma abóbora cambutiá e ela está inteira, você pode deixar ela fora da geladeira, porque fora da geladeira a umidade é menor e ela vai demorar mais tempo para deteriorar. Agora, a partir do momento que você partir essa abóbora para usar, mas não vai usar ela inteira de uma vez, você pode usar, por exemplo, a estratégia de embrulhar num plástico filme. E aí coloca na geladeira e isso também vai retardar
a deterioração desse alimento, porque aí os micro-organismos vão crescer bem devagarzinho, vai ser bem lento o crescimento, então você vai poder aí ter uma abóbora aí, a gente consegue uns 15 dias de validade dela tranquilo na geladeira. A gente tem falado sempre sobre a higienização, mas vale a pena reforçar tudo isso aqui, que for para geladeira, que for preciso ir para geladeira, tem que ser higienizado. Sim, Patrícia, nunca é demais reforçar, a gente tem uma solução barata, né, inclusive, que é colocar 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água que for ser utilizado. Então, ali você já vai higienizar, por exemplo, folhas, tomates, uva, tudo isso consegue ser higienizado. E aí você deixa secar, né? Porque o acúmulo de água também é prejudicial e coloca na geladeira para conservar. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas aqui valiosas. Lembrando que a despensa, o armário ali também tem que ser arejado, tem que ser limpinho para poder conservar esse alimento por mais tempo e a gente se alimentar ali de algo saudável, né, Manu? Eu volto com você.